Já está em vigor a lei que define as farmácias como unidades de assistência à saúde e não mais estabelecimentos comerciais, como é hoje. A proposta que originou a lei tramitou durante 20 anos no Congresso. Para comentar as mudanças, o Cidadania convidou o Osório Paiva Filho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal. Osório, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O que significa exatamente essa mudança na classificação das farmácias? Um grande marco para a saúde pública no nosso país, especialmente pelo fato de que tanto a população como o farmacêutico vai certamente passar informações muito racionais, corretas, explicativas, esclarecedoras sobre os produtos que a população, o usuário, os faz. É necessário que esses produtos tenham informações disponibilizadas por um profissional qualificado, que é o profissional farmacêutico. O farmacêutico, pelos conhecimentos que os detém, por ser um profissional de nível superior, possibilita que o usuário, o consumidor, ao adentrar na farmácia, na drogaria, tenha essas informações sobre o uso racional, o correto dos medicamentos, sobre as precauções, as advertências que, porventura, o usuário deva ter no sentido de fazer o uso adequado, a administração correta, porque o medicamento ou um produto para a saúde, se for usado inadequadamente, trará muitos agravos e danos à saúde do usuário. Essa lei é certamente um grande marco para a farmácia no nosso país. Obriga a presença do farmacêutico, ela, por sua vez, reafirma a necessidade do profissional farmacêutico, haja vista que, desde 1973, tem uma lei 5991 que estabelece que a farmácia, a drogaria, tenha à frente um profissional qualificado, que é o profissional farmacêutico. Houve uma mudança também, nesse caso, aí, que a lei foi introduzida pela lei, porque a de 73 estabelecia que, durante todo o horário de funcionamento da farmácia, era obrigatória a presença de um técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. E admitindo, sim, em algumas situações, a substituição por prático de farmácia ou oficial de farmácia, o que dava margem à interpretação de que essa pessoa poderia ser uma pessoa sem nível superior, sem a formação em farmácia. Uhum. Com essa nova lei, ficou mais clara a necessidade de um profissional de nível superior durante o funcionamento das farmácias? Indubitavelmente. Com essa nova lei 3.021, se faz necessário que o profissional farmacêutico de nível superior tenha de ser habilitado, inscrito no conselho regional respectivo, e assim ele possa assumir a responsabilidade técnica pelo estabelecimento farmácia ou drogaria, permitindo que, desta forma, a população disponha de um profissional qualificado, habilitado, e que possa obter informações as mais esclarecedoras sobre os produtos que a população vai fazer uso. Você falou, quer dizer, essa transformação em unidade de assistência à saúde, não mais estabelecimento comercial. Agora, isso também não pode estimular uma prática que é condenada, que é a da automedicação? Ou seja, a pergunta é: quais são os limites da atuação do farmacêutico? Ele não vai invadir a competência de um médico? Não, de forma nenhuma. Você bem sabe que os produtos farmacêuticos, especialmente a especialidade farmacêutica, os medicamentos, eles são prescritos pelos prescritores, os médicos, os odontólogos, os médicos veterinários. E cabe ao farmacêutico, de posse da prescrição, fazer a devida interpretação. Aliás, já está em vigor também uma resolução do Conselho Federal de Farmácia que permite que os farmacêuticos prescrevam medicamentos isentos de prescrição, que são medicamentos os quais a população faz uso com uma certa constância, porque
E que não apresentam restrições. Esses medicamentos... Não, todos os medicamentos apresentam restrições. Todos os medicamentos. O medicamento tem uma relação benefício e risco. Se for usado inadequadamente, vai trazer muito problemas para a saúde de quem faz o uso. Estar exposto ao risco de um medicamento colocar a própria vida, digamos assim, a possível evolução para um óbito, né? Se for usado de uma forma inapropriada o produto farmacêutico, no caso, o medicamento. Sim, mas voltando, eu te interrompi, você estava dando explicação. Que remédios o farmacêutico pode prescrever? Os medicamentos isentos de prescrição. Por incrível que possa parecer, tem essa expressão MIPs, né? Mas são os medicamentos analgésicos, antitérmicos e outros medicamentos, digamos, semelhantes ou correlatos, os quais o Conselho Federal de Farmácia está elaborando manuais, protocolos para permitir que a prescrição farmacêutica seja mais embasada, que tenha mais, digamos, sustentabilidade no ato da prescrição, não suscitando, digamos assim, dúvidas para o usuário. Assim ele vai ter mais confiança ao procurar. Mais confiança, mais segurança ao se fazer o uso pelaquela prescrição emitida pelo profissional farmacêutico. A lei estabelece que ao farmacêutico também, o farmacêutico deve informar as autoridades sobre reações adversas. Isso é uma novidade ou já existia na lei anterior? Não. Já existia desde 1976, pela Lei 6.360 de 1976. E a partir de 2001, a partir de 1999, quando se criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e em 2001, especificamente, pelo fato de ser criado o Centro Nacional de Monitoramento de Medicamentos, houve um incentivo para que os profissionais da área da saúde, todos os profissionais da área da saúde, especialmente aqueles que estão lidando com os produtos para a saúde, medicamentos, dentre os quais o prescritor, o médico, o dispensador, o farmacêutico e o administrador, o enfermeiro, notifica a suspeita de reações adversas e eventos adversos. Isto chama-se farmacovigilância, chama-se vigilância pós-comercialização, porque os produtos que estão no mercado são consumidos pela população em geral e se, como eu falei anteriormente, usado inapropriadamente, causa muitos danos. E danos, desconfortos pelo uso. E esses desconfortos têm de serem queixados ao profissional farmacêutico ou outros profissionais, médicos, enfermeiros, e assim eles procedam à notificação. Louvável esta lei, enfatizar a necessidade da notificação de suspeita de reações adversas aos medicamentos. Será uma prática mais a ser exercida pelo profissional farmacêutico. E, aliás, como profissional farmacêutico e professor de farmacovigilância e ter trabalhado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, observa-se que essa cultura de notificação está sendo cada vez mais internalizado pelo profissional farmacêutico, o que é muito louvável. Por quê? No Brasil existe um sistema chamado Sistema Nacional de Informação Toxicológica e Farmacológica. E se você acessar esse sistema, vai observar que 46% dos acidentes toxicológicos que ocorrem na população brasileira devem-se aos medicamentos. E os mais prejudicados, o idoso, as mulheres e as crianças. Se faz necessário, então, que o farmacêutico esteja presente efetivamente nas drogarias e farmácias para ouvir as queixas e, queixas, denúncias sobre os produtos e, consequentemente notificar as autoridades sobre a vigilância sanitária. Exatamente, a vigilância sanitária, a Anvisa, ou os centros de monitoramento que recebem justamente as notificações de reações adversas aos medicamentos. Bem, a presidente da República, ela vetou alguns artigos da lei e também editou uma medida provisória estabelecendo uma exceção no tocante à presença do farmacêutico responsável, né? Exatamente. Ela, quer dizer, né, de acordo com a medida provisória,
as farmácias enquadradas como micro e pequenas empresas no Super Simples estão dispensadas dessa exigência. E isso foi criticado por parlamentares da Frente em Defesa da Saúde, né, que já dizem que vão fazer emendas à medida provisória. Esse veto, na sua opinião, foi correto? Não há prejuízo à saúde da população, principalmente as pessoas que moram em locais mais isolados, no interior? Veja só, essa medida provisória de número 653, promulgada no mesmo dia da Lei 13.201, 8 de agosto de 2014, para mim, enquanto profissional e representante de uma categoria aqui no Distrito Federal, e enquanto profissional ao longo de muitos anos, ela é prejudicial para a saúde pública, porque se faz necessário um profissional qualificado, habilitado, com conhecimentos de farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica, farmacotécnica, farmacoeconomia, a fim de que sejam dispensados os produtos para a saúde, especialmente os medicamentos. Porque os medicamentos, como já falei anteriormente, causam muitos danos a quem ficam expostos a eles. Essa medida, como o senhor mesmo falou, tem vários parlamentares, a Alice Portugal, deputada, a senadora Vanessa Griazotin e outros que estão em defesa da saúde pública, bem como as agremiações vinculadas à farmácia, os conselhos de farmácia federal e regionais, as instâncias de saúde, todas estão harmônicas, mobilizadas no sentido de revogar essa medida provisória, porque ela não acrescenta à saúde pública. Ela atenta, melhor dizendo, contra a saúde pública. As micro e pequenas empresas nesse setor, no setor das farmácias, elas são a maioria ou estão, enfim, qual é a proporção? Olha, no Brasil existe um quantitativo muito expressivo de farmácias. Aqui no Distrito Federal, nós temos cerca de 2.000 a 3.000 estabelecimentos. E lhe asseguro que a grande maioria são estabelecimentos de médio e grande porte. As pequenas empresas, elas funcionam e funcionam justamente com o profissional farmacêutico. A propósito, o Conselho Federal de Farmácia editou recentemente um plano anual de fiscalização que obriga as drogarias, as farmácias e todos os estabelecimentos que exploram as atividades farmacêuticas, que têm um profissional farmacêutico, prestem a assistência farmacêutica plena. Ou seja, durante todo o funcionamento, se for 24 horas, terá uma farmácia, uma drogaria, 3 farmacêuticos para dar cobertura assistencial à população. Isso está acontecendo com muita tranquilidade, seja pelo microempresário, o médio empresário e o grande empresário. Bem, a propósito da fiscalização, a presidente vetou um artigo que atribuía aos farmacêuticos do Conselho Regional a atividade de fiscalização das farmácias, né? A presidente argumenta que isso seria atribuir uma competência indevida ao Conselho Regional, que permanece com a atribuição apenas de fiscalizar o exercício profissional. E, além disso, invadiria a competência dos entes federados, ou seja, estados e municípios, né? O que você acha desse veto? Bom, a fiscalização do exercício profissional, como o senhor falou, deve-se ao Departamento de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia e existe embasamento legal para assegurar esse procedimento. A fiscalização da vigilância sanitária é exercida em todos os estabelecimentos que exploram as atividades que direto e indiretamente estão relacionadas com a saúde pública, né? Com a saúde pública. Pelo que me consta, ela vetou justamente a fiscalização pelo farmacêutico nos estabelecimentos. No caso, drogarias e farmácia, com exclusividade, em decorrência, creio eu,
ínfimo quantitativo de profissionais farmacêuticos que existem nas fiscalizações para assim proceder. Mas é preciso um profissional farmacêutico que tenha um conhecimento amplo da legislação, da vigilância sanitária, dos conhecimentos relacionados à farmácia para desenvolver a fiscalização, porque ele tem um olho, digamos assim, mais apurado, com mais acuidado, com mais, digamos, criterioso sobre o que se passa nos estabelecimentos. Mas essa fiscalização, quer dizer, você admite, então, os conselhos regionais não têm estrutura para fiscalizar o funcionamento das farmácias, à luz da nova lei, sobre tudo que nós falamos aqui. Isso, então, permanece com a vigilância sanitária, as vigilâncias sanitárias estaduais, e há pessoal efetivo para a fiscalização? No Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal, nós dispomos num contingente de 3 farmacêuticos fiscais que fiscalizam diariamente, rotineiramente, inclusive sábados e domingos, fazendo essa fiscalização com muito intensa, por sinal, e que resulta em muitos autos de infração pela ausência do profissional farmacêutico nos estabelecimentos. Não posso falar pelos demais conselhos do nosso país, mas é claro que conselhos de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros de grande porte têm um contingente muito maior de fiscais que fazem a fiscalização dos estabelecimentos farmacêuticos para verificar. Que poderiam exercer essa função de fiscal terapêutico que havia sido E já houve precedentes, houve precedentes, inclusive no estado de São Paulo. A Vigilância Sanitária firmou, digamos assim, uma parceria com o Conselho para que os fiscais do Conselho pudessem fiscalizar os estabelecimentos sobre a ótica da vigilância sanitária. E o poder de polícia administrativo aplica-se tanto à vigilância sanitária, os fiscais da vigilância sanitária, como também aos fiscais do Conselho Regional de Farmácia. A presidente vetou outro artigo que proibia a atuação de postos de medicamento, dispensários e unidades volantes, sob a alegação de que isso poderia colocar em risco a assistência farmacêutica à população de diversas regiões, principalmente nas localidades mais isoladas, né? O que são, então, esses postos de medicamento, dispensários e unidades volantes? Olha, a Lei 5991 de 73, e ela está regulamentada pelo Decreto 74.170 de 1974, criou a figura desse tipo de estabelecimento, entre aspas, né? Os postos de medicamentos, as unidades volantes e dispensários de medicamentos. Aliás, dispensários de medicamentos não estão citados nessa lei, mas os postos e as unidades volantes estão. Os postos de medicamento, eles são instalados em áreas nas quais não existe farmácia nem drogarias. Parece-me que num raio de, digamos assim, de 3 quilômetros, onde não existe a farmácia ou drogaria, um cidadão auxiliar de farmácia ou um técnico de farmácia devidamente endossado por 3 farmacêuticos pode se responsabilizar por esse tipo de estabelecimento, desde que ele fique inteirado. Tão logo uma farmácia ou uma drogaria se instale, o estabelecimento posto de medicamento passa a ser uma drogaria ou uma farmácia. Ele tem que preparar justamente a documentação para assim proceder. As unidades volantes são unidades que geralmente eram utilizadas na região muito distante, região norte, naquelas embarcações, ou então em veículos que portavam justamente uns produtos farmacêuticos. Na Amazônia, por exemplo, tem locais, cidades em que não se chega de estrada, só de barco, né? Exatamente. Tem viagens, né, pelo rio dos Amazônia que levam 5 dias. As pessoas adoecem, então lá precisava ter uma unidade volante. E continua a precisar também? Claro, e foram agora proibidos, certamente porque comprometem, né,
a assistência Quer dizer, à saúde. a lei proibia, mas a presidente vetou. Então, as unidades volantes continuam a ter, estão com atuação liberada. Não, a lei facultava. Facultava. Facultava, exatamente. Agora ela proíbe, né? O senhor falou que ela proibiu. A lei proibia, mas a presidente vetou. Então, permanece a situação Permanece, atual. então, a situação. Tem de permanecer porque, como o senhor mesmo falou, e nós sabemos, são áreas muito longínquas, né? Lugarejos muito distantes que a população adoece e necessita justamente de uma assistência terapêutica, assistência farmacêutica, para tratar as suas enfermidades. Ou, digamos, promover a saúde, ou ter alguma proteção para a saúde, ou recuperar a saúde por meio dos medicamentos que, porventura, possam serem entregues por esses auxiliares ou técnicos. Uma observação a fazer: os postos de medicamentos só podem expor à venda os medicamentos de uma listagem. Listagem essa estabelecida pelo Ministério da Saúde. Essa listagem, até o momento, pelo que me consta, não foi ainda definida. O Conselho Federal de Farmácia e outras entidades têm interesse de definir quais os medicamentos que devem constar dessa listagem e, assim, os postos de medicamentos os abastecer para a venda à população nesses lugares longínquos. Né? A lei também, ela estabeleceu uma distinção em farmácia com manipulação e farmácia sem manipulação. Resumidamente, eu gostaria de uma explicação sua. Farmácia com manipulação é a farmácia na qual o farmacêutico manipula as prescrições magistrais, oficinais ou farmacopeicas. Magistrais são aquelas fórmulas individualizadas. Você vai ao médico, e o médico não prescreve uma fórmula exclusivamente para você. E você, de posse dessa prescrição, vai a uma farmácia e o farmacêutico prepara, manipula aquele medicamento, que é exclusivamente para você, individualizado. E a farmácia sem manipulação, as drogarias, são estabelecimentos que têm um arsenal terapêutico das especialidades farmacêuticas, ou seja, os medicamentos industrializados, os quais só podem ser expostos à venda e vendidos nas suas embalagens originais. Já a farmácia de manipulação, como eu falei anteriormente, além de vender os medicamentos industrializados, prepara as fórmulas magistrais e oficinais. E não houve, então, nenhuma modificação em relação à situação atual? Apenas foi uma transposição de um artigo, né? Exatamente. Uma nova terminologia que foi criada para fazer uma distinção bem clara. Estamos chegando ao final do programa, Osório. Quero agradecer aqui a sua presença, desejar sucesso no seu trabalho e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Certamente. O Conselho Regional de Farmácia, na minha pessoa, sempre está à disposição deste programa ou de qualquer outro programa que seja necessário para melhor esclarecer a população sobre o uso racional e correto dos medicamentos, com a presença do farmacêutico, sempre. Obrigado. Obrigado a você. O tema do programa foi a lei que muda as regras de funcionamento das farmácias e drogarias. Quem conversou conosco foi Osório Paiva Filho, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal. As críticas de você, telespectador, são importantes. Ligue para 0800 61 2211, que é o número do Alô Senado, ou acesse www.senado.leg.br/TV, onde você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela audiência e até o próximo Cidadania.